Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, cujo tema tem sido Retorno à Santidade, e nós começamos a fazer na última semana uma avaliação de 7 categorias de pecados que podem estar presentes na vida do cristão e que precisam ser reconhecidos e abandonados. E nós começamos a primeira parte dos pecados de pensamento. Nós hoje vamos dar continuidade e eu gostaria de começar o nosso estudo fazendo leitura no texto que se encontra em Filipenses, capítulo 4 e versículo 8. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos orar ao Senhor neste momento, pedindo a sua direção, a sua bênção, agradecendo pela sua bondade nas nossas vidas, pedindo que Ele abençoe este momento de estudo nosso. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai bendito, Deus santo e misericordioso, Deus de amor e de infinita bondade, Deus também de justiça e de santidade, nós nos chegamos diante de Ti. Louvado seja o Teu nome, Pai querido, por aquilo que o Senhor tem sido e feito nas nossas vidas, Pai querido. Adorado seja o Teu santo e bendito nome, Pai. Obrigado, Pai querido, pelo cuidado, obrigado pelo sustento, obrigado pela proteção, obrigado pelos livramentos, Pai querido. Obrigado também, Senhor Todo-Poderoso, porque o Senhor permite que por vezes lutas, tribulações, tentações, angústias se aproximem de nós, Pai querido, para fortalecerem a nossa confiança e a nossa comunhão contigo, Pai querido. Nós sabemos, Pai, que como a Tua palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito ou segundo a sua vontade, Pai. E é um privilégio sermos filhos Teus, é um privilégio, Pai querido, sermos ovelhas do Teu rebanho, Pai querido, é um privilégio sabermos que as nossas vidas estão nas Tuas mãos e que nas Tuas mãos nós não temos nada que temer, Pai querido. Tudo o Senhor Todo-Poderoso poderá ocorrer e ainda que nós andemos pelo vale da sombra e da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque Tu estás conosco, Pai querido. Temos essa confiança no Senhor e louvamos o Teu santo e bendito nome por isso, Pai. Muito obrigado, Senhor Todo-Poderoso, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Senhor, e pela maneira como o Senhor tem tratado todas as áreas da nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma percepção, Pai querido, cada vez mais sensível do Teu agir, Pai querido, por meio da Tua palavra, Pai querido, por meio da sensibilidade ao Teu Espírito Santo, Pai querido, por meio da vida de comunhão e de oração para contigo, Pai. Eu oro por cada irmão, por cada irmã, Senhor Todo-Poderoso, que vai se colocar diante deste estudo, Pai querido, para aprender um pouco mais de Ti, para ouvir um pouco mais da Tua palavra. Que a Tua bênção seja sobre o Teu povo, Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo a vida daqueles, Senhor, que se dedicam ao estudo e à comunhão contigo e a uma vida de obediência e prática da Tua palavra. Senhor, que aqueles Teus eleitos, Pai, que têm se distanciado do Senhor, que têm estado com os corações distantes do Senhor, com as mentes distantes do Senhor, eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor os atraia, Pai querido, novamente, que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor os desperte para viver e para Te servir, Pai querido, para andar nos Teus caminhos, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Remove, Senhor, agora qualquer empecilho, Senhor, que se faça nas nossas vidas, Pai querido, para nós recebermos a Tua palavra, para nós recebermos, Senhor, a instrução que vem do Senhor, Papai. Nós precisamos, Pai querido, estar purificados, Pai. Ainda que
tenhamos hoje confessado diante de Ti os nossos pecados no nosso momento de devocional e oração. Todavia, Pai querido, agora novamente comparecemos diante de Ti, Pai, e pedimos, sonda-nos, Pai. Se alguma coisa vier à nossa mente agora, Pai querido, de cada um dos ouvintes, Pai querido, deste estudo, Pai, que eles possam estar mentalmente confessando agora seus pecados, abandonando e sendo purificados por Ti, Pai. Para que, Senhor, tenha autoridade sobre as nossas vidas, para que o Teu Espírito Santo, Pai, encontre lugar nos nossos corações para fazer com que nós possamos discernir aquilo que vamos estudar. Para que nós possamos, Senhor, tendo discernido, tendo entendido, aplicar as nossas vidas e viver por meio das nossas vidas toda a orientação, Pai. Nós vamos ser confrontados, Senhor, nesta noite, Pai querido, com pecados que porventura, Senhor, sejam pecados do nosso pensamento, Pai. Ajuda-nos nesse sentido, Pai. Ajuda-nos, Senhor Todo-Poderoso, a entendermos aquilo que nós vamos tratar, Papai querido, e aplicarmos as nossas vidas e abandonarmos, Senhor, confessarmos os pecados, Pai querido. Fala aos nossos corações nesse sentido. Abençoa cada ouvinte, Pai querido. Abençoa suas famílias, abençoa o seu lar. Traz paz, Senhor Todo-Poderoso, para a sua vida, para o seu coração. Abençoa, Senhor, o seu trabalho, os seus negócios, Pai querido. Guarda, Senhor, cada um de nós, Pai querido, daqueles que pertencemos a Ti, Pai, deste momento de dúvida, de pandemia, de isolamento social, e que o Senhor esteja fortalecendo os Teus filhos, Pai. Mesmo, Senhor Todo-Poderoso, diante das lutas e das circunstâncias pelas quais nós temos passado, Papai. Dá-nos vitória também nesta luta, Pai. Nós cremos, estamos confiantes de que as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Agora abençoa esse estudo e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, pela nossa obediência a Ele. Senhor, é o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Bem, meus irmãos, na última quinta-feira nós estivemos desenvolvendo esse estudo e começamos, como já antes eu comentei com os irmãos, a estudarmos a parte que fala a respeito de pecados de pensamento. Eu tenho encaminhado para os irmãos alguns, todo dia que temos estudo, toda quinta-feira de estudos, eu encaminho para os irmãos também a apostila do estudo, um documento em PDF, onde os irmãos podem abrir e acompanhar. Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo na página de número 8. Começamos a abordar os pecados de pensamentos falando a respeito da dúvida que algumas pessoas às vezes têm a respeito da sua salvação. Lemos alguns textos, afirmamos a segurança que nós temos em Cristo a respeito da salvação e tecemos uma série de questionamentos para que os irmãos pudessem estar refletindo. Passemos agora a outros tipos de pecados que porventura possam povoar os nossos pensamentos, que porventura eles possam atrapalhar a nossa espiritualidade e o nosso crescimento. Então, eu gostaria de começar lendo, como disse para os irmãos, na página 8 da nossa apostila, do nosso PDF de estudos, nós temos uma citação do capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, e versículo 5, que diz assim: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Agora nós vamos tecer algumas perguntas, analisar algumas perguntas para que nós possamos estar refletindo a esse aspecto relacionado ao nosso pensamento, que porventura possam conter pensamentos pecaminosos que nos distanciam de Deus, que não permitem que nós levemos todas as áreas da nossa mente e do nosso pensamento cativos a Cristo. Primeiro, eu gostaria de levantar a seguinte questão com os irmãos. Com muito cuidado,
e com muita honestidade, que são elementos necessários para que nós possamos realmente tirar um proveito daquilo que nós estamos estudando. Pense, reflita um pouquinho nos tipos de pensamentos que têm ocupado a sua mente. A sua mente ela está cheia de pensamentos acerca de Cristo, ou ela está envolvida quase que somente em questões terrenas? Nós temos em alguns momentos discutido o fato de que muitos de nós cristãos temos nos tornado cristãos ritualistas. Muitos de nós cristãos temos nos tornado cristãos frios, distantes do Senhor Jesus naquela comunhão diária que é necessária para cada cristão. E muitas vezes nós tornamos o nosso cristianismo uma religião de fim de semana, uma religião de domingo. Agora, no momento de pandemia, onde nós nem sequer temos nos reunido na igreja, a nossa religião, muitas vezes, ela se resume a momentos de nós assistirmos uma pregação, a momentos de nós assistirmos um estudo. Isso quando nós os assistimos, quando nós corremos o risco, vamos dizer assim, de termos irmãos que estão totalmente distanciados da leitura bíblica, da oração, estão distanciados dos estudos. Nós temos estudo na quinta-feira, nós temos estudo no domingo pela manhã, nós temos a mensagem no domingo à noite, nós temos uma mensagem na terça-feira. O reverendo Fernando também tem nos ajudado e colocado no nosso grupo reflexões diárias. Tudo isso contribui para o nosso crescimento, para nós nos alimentarmos com a Escritura. Mas vai além disso daí. Nós precisamos entender que Cristo, ele tem que ser o Senhor da nossa mente. O texto que nós fizemos leitura agora há pouco, ele concorda com esse fato. Paulo, ele diz que nós devemos de destruir argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. E que devemos de levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A ideia de tornar cativo, a ideia de cativo aqui é escravo. Ou seja, é a ideia de submeter todos os pensamentos, todas as áreas da nossa vida a Cristo Jesus. Porque Deus e Jesus Cristo, eles são senhores de todas as áreas da nossa vida. E em nenhuma área nos é permitido viver sem o Senhor. E sempre que nós excluímos o Senhor de alguma área da nossa vida, nós acabamos tendo problemas e prejuízos nessa determinada área. Então, é importante que, falando a respeito de pecados de pensamento, e muitas vezes nós associamos o pecado a uma ação. Quantos de nós não associamos o pecado a uma ação? Pecado é agir, é fazer alguma coisa. Pecado é dizer alguma coisa. Pecado é ofender uma pessoa. Pecado é agredir uma pessoa. Pecado é roubar alguma coisa. Pecado é mentir. Quer dizer, a maioria dos pensamentos relacionados, e tudo que eu estou citando aqui, realmente são pecados. Não é que não sejam pecados. Mas nós tendemos, irmãos, a pensar que o pecado ele está associado somente com práticas, e o pecado, em alguns momentos, ele está associado com omissão. Deixar de fazer algumas coisas é pecado também. Deixar de levar todas as áreas da nossa vida e do nosso pensamento a Cristo é pecado. Então, avalie com sinceridade, com honestidade, com cuidado, como Cristo tem estado presente na sua vida. Como Cristo tem estado presente nos seus pensamentos. Ou a maioria das questões da sua vida não estão relacionadas a Cristo. Ou Cristo ele só faz parte da reunião litúrgica, do estudo. Porque, na verdade, nós somos chamados a ter e a desenvolver uma cosmovisão cristã que abrange todas as áreas da nossa vida e do nosso ser. Então,
pense a respeito disso daí. E se você chegar à conclusão de que realmente Cristo ele não tem feito parte do seu pensamento de maneira constante, de maneira frequente, conserte essa área na sua vida. Outra pergunta para reflexão. Você pensa muito mais no seu trabalho ou no seu lazer que no seu crescimento espiritual e em servir a Cristo? Como que funciona isso para você? Porque eu gostaria de dizer nessa noite, quando nós estamos tratando dessa área de pensamentos, é que nós não estamos aqui, em primeiro lugar, condenando o trabalho e nem o lazer, porque quando nós dizemos que Cristo abrange todas as áreas da vida do ser humano, Cristo abrange o trabalho e abrange o lazer. O problema é quando nós excluímos ele do trabalho e do lazer, e por vezes o trabalho e o lazer correm o risco de se tornar pecaminosos quando eles são bênçãos de Deus e para nossa satisfação. Do nosso trabalho nós adquirimos o nosso pão, nós adquirimos as nossas roupas, adquirimos a possibilidade de ter momentos de lazer, que são momentos de descanso nosso, com a nossa família, com os nossos amigos, e que podem ser, sim, usufruídos de maneira santa. E que podem também nos levar a crescimento espiritual. Ou seja, o problema é quando trabalho e lazer eles se dissociam de Cristo, e aí nós não temos tempo para crescer com Cristo no nosso trabalho, crescer com Cristo no nosso lazer, crescer com Cristo nas outras áreas da nossa vida, termos uma vida de verdadeira espiritualidade e crescimento. Quanto mais Cristo enche as nossas mentes e os nossos corações, mais satisfeitos nós estamos em Deus e mais satisfeitos nós estamos no nosso trabalho e num lazer santo que, além de trazer alegria, de trazer descanso, de trazer revigor às nossas vidas, traz a presença de Deus e uma alegria pura e santa. O que não é adequado para cristãos? Quando cristãos, no seu trabalho, não colocam Cristo, não têm um testemunho cristão, não têm uma vida condizente com o Evangelho. O que é problema? É quando o lazer separado de Cristo ocupa as nossas mentes, e nós só pensamos no lazer pela satisfação egoísta em si mesmo. E aí muitas vezes nós começamos a usufruir de muito lazer ou trabalhar demais. As coisas perdem a sua medida adequada para a qual elas foram feitas. E aí nós acabamos pecando, porque ou o trabalho excessivo acaba se tornando uma idolatria nas nossas vidas, pelos mais distintos motivos, ou o lazer acaba se tornando uma idolatria nas nossas vidas, e aí realmente eles têm mais lugar no nosso pensamento do que Cristo, e isso traz um grande prejuízo para as nossas vidas. Ainda nessa categoria relacionada a levar os pensamentos cativos ao Senhor, área do pensamento nosso. Frequentemente você tem, ou com que frequência você costuma ter pensamentos impuros? E aqui eu gostaria de classificar pensamentos impuros, porque normalmente quando nós falamos a respeito de pensamentos impuros, nós tendemos a associá-los apenas à impureza sexual, pornografia, algum tipo de devassidão, ou coisas dessa natureza. E, na verdade, pensamentos impuros, eles podem ser pensamentos de julgamento de irmãos, pensamento de ira contra irmãos, pensamentos de insatisfação contra irmãos, pensamentos que muitas vezes eles
abandonam a área e o limite do pensamento e se transformam em comentários depreciativos, comentários de acusação, comentários de julgamentos, comentários de suposição, às vezes impuramente, sem saber e sem ter certeza, se faz suposições maldosas a respeito de irmãos ou de irmãs, pela simples malignidade e pecaminosidade de fazê-las. Porque permitimos, por vezes, que no nosso coração, que devia de estar cheio do amor de Cristo, transbordando do amor de Cristo pelos irmãos, entre algum tipo de mágoa, algum tipo de rancor. O irmão fez alguma coisa e nós não perdoamos. Isso também é um tipo de pensamento impuro. Agora a questão é, com que frequência você pensa mal das pessoas? Sem ter certeza. Com que frequência você comenta mal a respeito das pessoas? Com que frequência, ainda que não seja somente, não abranja somente a área da impureza sexual, envolve, nós vamos mais adiante tratar um pouquinho a respeito da impureza sexual como área de pensamento, mas também envolve a questão da impureza sexual. Isso ocorre com você? Você pensa mal dos outros? Você tem inveja dos outros? Você tem sentimento faccioso? Você tem sentimentos libidinosos? E a palavra libidinosos vem da ideia de libido. Libido é desejo sexual. Né? Acontece isso com você? Fora do casamento, que é o local adequado para libido. Se esses pensamentos dominam a sua mente, é hora de você pedir perdão para o Senhor. Você costuma ter pensamentos de temor ou pensamentos de raiva? Esse é um problema que nós nos deparamos muitas vezes. Somos vítimas dessa questão em alguns momentos e nós devemos de refletir a respeito disso, irmãos. Pensamentos de temor, em primeiro lugar. A nossa vida, uma das coisas que nós devemos de ter convicção, uma das coisas que nós devemos de ter certeza. Não deve haver lugar para dúvidas na nossa vida em relação à questão de que, se somos verdadeiramente cristãos, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. O Senhor, Ele tem cuidado de mim e de você. Nenhum mal que não seja permitido pelo Senhor chega até nós. O Senhor, Ele tem agido nas nossas vidas, Ele tem nos suprido, Ele tem nos alimentado, Ele tem nos abençoado. Temor não deve ter lugar na nossa vida. E aqui temor é dito num sentido negativo, num sentido de ter medo mesmo. Porque nós vamos encontrar uma orientação bíblica para temermos ao Senhor como uma atitude de reverência, como uma atitude de submissão. Esse temor é adequado. Agora, o medo de qualquer coisa que seja, eu tenho medo do diabo, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de perder a minha família, eu tenho medo de morrer. E para todas essas questões nós temos respostas. Aqueles que têm medo do diabo, a Bíblia diz lá em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, a Bíblia nos mostra que nós temos um inimigo que tem os seus poderes, mas que os seus poderes eles estão limitados pelo poder de Deus. E que se nós nos sujeitamos a Deus, nós nos sujeitamos à sua palavra, se nós vivemos em obediência a Ele,
esse inimigo foge de nós, porque ele percebe a ação de Deus. Não é por nós. Não é que alguém vai dizer assim, não, olha, o fulano de tal, ele é tão cheio, ele é tão poderoso, ele é tão... Não. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós nos enchemos do Espírito Santo, nós nos enchemos da palavra. Uma atmosfera de santidade envolve as nossas vidas e o inimigo ele não resiste a isso. Mas é ao Deus que está em nós que ele não resiste e não a nós. Então, temor, falei do medo de ficar sozinho. Talvez esse medo, para você que não tem um companheiro ou uma companheira ainda, para você que tem um companheiro ou uma companheira, mas já está numa idade avançada, e são tantas as questões relacionadas à solidão, coloque seu coração no Senhor. Ore a Deus. Se você tem desejo de ter um companheiro ou uma companheira e não tem, isso só demonstra uma coisa, é que você não tem o dom do celibato. Então você deve orar com fé a Deus e pedir que Deus coloque uma pessoa no seu caminho. Uma pessoa cristã, uma pessoa que você vai amar, que você vai ser amado por ela, amada por ela. Agora, se você já está numa idade avançada e há longo tempo com a sua esposa ou com seu esposo, não tema. Nós podemos até associar essa questão ao medo da morte que eu falei. Não tema pela morte do seu querido, da sua querida, não tema pela sua morte, é porque Deus nos deu o privilégio de não sofrermos o dano da segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, que é o inferno. O dia que nós partirmos dessa vida, nós partiremos para a presença do Senhor, o nosso Deus. E isso vai ser maravilhoso, isso vai ser consolador, nós ficaremos livres dos nossos sofrimentos. Ou seja, não há motivo para pensamentos de medo em nenhum sentido. Todavia, se você detecta pensamento de medo, você precisa levar esse pensamento cativo ao domínio de Cristo. Você precisa buscar textos que mostrem que o perfeito amor lança fora todo medo. Você precisa se encher de Deus. Mesma coisa, a questão da raiva também nós levantamos aqui. Você possui pensamentos de raiva. Essa raiva é uma obra da carne na sua vida. Você precisa se arrepender disso. O Senhor Jesus João escrevendo a respeito do último discurso do Senhor Jesus, lá no capítulo 13 e versículo 33 do Evangelho de João, nos orientou: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Nós temos uma orientação bíblica a respeito dessa questão. Devemos de nos amar profundamente, de nos amar uns aos outros, de termos pensamentos de amor. A Bíblia diz que se nós andarmos no Espírito, uma das qualidades do fruto do Espírito é o amor. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, diz que o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Ou seja, precisamos nos encher de textos como esses e pedir que Deus aplique esse amor às nossas vidas e andarmos num relacionamento de intimidade, de comunhão com Deus, para que esse amor tome conta das nossas vidas. Um cristão é alguém que não pode ter raiva no seu coração. E a raiva, talvez algum irmão vá argumentar que nós temos até um texto bíblico que diga assim, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, existe um tipo de ira que é santa. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mesmo o texto que diz que irai-vos, mas não pequeis, está lá
na carta de Paulo aos Efésios, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, existe lugar para uma ira por um motivo justo, todavia isso precisa ser consertado até o final do dia. Jesus Cristo se irou. Paulo, em alguns momentos, se irou. Os outros apóstolos tiveram seus momentos de ira, de uma ira santa. Mas ira não é a mesma coisa que raiva. Né? A raiva é um sentimento de ódio, um sentimento carnal, motivado por alguma coisa que nós precisamos identificar no nosso íntimo e remover do nosso íntimo. Não pode, na vida do cristão, ter lugar para a raiva. Se você tem raiva, seja por quem for, e seja o motivo pelo qual for, eu quero dizer para você nessa noite que Deus é todo poderoso para tirar essa raiva do seu coração e para substituí-la pelo seu amor e para substituí-la pelo perdão que você precisa liberar, independente do que tenham feito para você. E muitas vezes, diga-se de passagem, o problema de alguns cristãos é exatamente levar uma vida espiritual fraca. Porque às vezes o motivo da raiva é banal. E às vezes nem é um motivo justo. Tem muito cristão que tem raiva de outros cristãos por motivos que nem são justos. E hoje nós estamos abordando esse tema. Talvez hoje Deus esteja chamando você a um conserto na sua vida. Esse tipo de pensamento é um pensamento pecaminoso. É um pecado de pensamento. Muitas vezes pessoas têm raiva de outras pessoas que nem sequer sabem que são alvo da sua raiva. E a raiva não é um sentimento que pode estar presente na vida de um cristão. É uma obra da carne. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que a natureza pecaminosa em nós milita contra o Espírito Santo de Deus, para que nós não façamos o que queremos. E a raiva é uma dessas obras que faz parte da nossa natureza pecaminosa. Eu quero desafiá-la, né, a escrever aqueles pensamentos. Uma das abordagens que nós fizemos nos estudos anteriores foi uma das sugestões, escrever, talvez de maneira particular, aquilo que Deus tocou no seu coração, aquilo que com o nosso estudo aqui veio à tona. Então eu gostaria de sugerir que aquilo que foi trazido à tona, se você já não fez, procure anotar, procure continuar refletindo a respeito disso depois. Peça perdão, mas você entendeu agora pela palavra, por aquilo que nós estamos falando aqui, que esse tipo de pensamento é pecado. Confesse esse pecado. Peça para Deus forças para abandoná-lo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, nós temos uma orientação à transformação. E uma das coisas que eu costumo dizer, que eu quero repetir para você aqui, é que Deus, Ele é aquele que sempre opera no nosso limite. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que nós não somos capazes de fazer, Deus vai fazer. Então esse trabalho de confissão, de abandono de pecado, de arrependimento, de clamor a Deus, o irmão, a irmã que está ouvindo pode ter a certeza de que terá o assessoramento de Deus, de que Deus estará ali
com o seu espírito para agir naqueles limites que você é incapaz de agir. Como nós fizemos leitura, leve cativo todo o pensamento ao senhorio de Cristo. Todo pensamento impuro, todo pensamento mundano, todo pensamento de questões terrenas separadas de Cristo. Submeta-os a Cristo. Aqueles momentos, falamos de vários fatos, aquele momento de medo, de temor, de alguma coisa, seja o que for, é nesse momento que você deve buscar o Senhor em oração. Você deve buscar textos bíblicos e memorizá-los e recitá-los para si mesmo. O perfeito amor lança fora todo medo. Irai-vos, mas não pequeis. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do Senhor. Quer dizer, você que detectou esse problema de que Cristo às vezes não tem estado presente no seu trabalho, Cristo não tem estado presente no seu lazer, você exagera em alguma dessas coisas. Entenda que todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus e que tudo aquilo que é feito dessa maneira é muito mais satisfatório na nossa vida. Uma das ilusões que tem distanciado o povo de Deus de viver uma vida santa é essa cosmovisão distorcida, é essa crença de que as coisas sem Deus satisfazem mais, de que as coisas feitas fora do tempo de Deus satisfazem mais. Não satisfazem. A melhor orientação que tem para a vida do cristão é a orientação do Criador. Ele nos fez, ele sabe como nós somos. Cada modelo bíblico dado de uma maneira de agir é a melhor forma de nós conduzirmos a nossa vida, irmãos. Porque aí nós estaremos pensando da maneira que Deus pensa e agindo da maneira que Deus age. Veja como é importante isso. Por isso que nós precisamos levar todo o pensamento cativo ao Senhor. Mais uma área. Passemos para uma próxima área de pecados de pensamentos. Mas eu lhes digo. Mateus 5:28. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, agora nós vamos falar daqueles pecados de pensamento relacionados à área, especificamente à área espiritual, à área sexual. Pecados de pensamento relacionados a atos que não são permitidos a não ser dentro do casamento para o qual Deus o fez. Perguntas que vão nos ajudar a refletir a respeito desse ponto. Pensamentos libidinosos, impuros, frequentemente ocupam a sua mente. Aí agora nós estamos numa área relacionada à sexualidade. Libido, pensamentos libidinosos, como eu disse para os irmãos anteriormente. Libido é relacionado ao sexo. Pensamentos relacionados ao desejo sexual. O libido é o desejo sexual. Então, você tem algum tipo de pensamento, e aí nós precisamos agora rapidamente falar um pouquinho a respeito desse pecado e quando isso é pecado, porque lá em Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ter uma orientação bíblica falando a respeito do casamento. E que o homem e a mulher se unirão e tornar-se-ão uma só carne. Essa afirmação de tornar-se uma só carne tem uma conotação também relacionada à sexualidade, relacionada à libido, relacionada ao prazer sexual. E o prazer sexual não é pecado.
Ele foi feito por Deus. Se fosse pecado, Deus não teria feito o ato sexual como algo prazeroso. Ele ou seria algo doloroso, ou ele seria algo sem sensação nenhuma. Entrando nessa área para nós esclarecermos essa questão, se existe um prazer, e inclusive esse prazer ele foi levado a níveis de pecaminosidade, a níveis de depravação nos nossos tempos, irmãos, muito grandes. Né? Não só nos nossos tempos, isso já vem do passado, né? Desde que o homem caiu em pecado, o sexo ele foi depravado, ele foi deturpado, ele foi distorcido. Agora, o sexo originalmente foi criado por Deus para ser algo prazeroso, para ser algo reprodutivo, para ser algo para dar satisfação para o homem, para trazer satisfação para a mulher, para intimidade do casal. Hoje nós lemos pesquisas que falam a respeito de importantes benefícios do ato sexual em si, além do prazer que ele proporciona. Todavia, ele só é permitido para os cristãos, para os que servem a Deus, dentro dos limites do casamento. Mas não existe uma outra permissão. Fora dos limites do casamento, todo o desejo sexual, toda a libido é pecado. Por isso que o Senhor Jesus alerta no texto que nós fizemos leitura. Né? Nós vivemos num mundo onde existem infidelidades, onde existem traições, onde existem pensamentos relacionados a sexo fora do matrimônio. Dentro do matrimônio, os pensamentos são permitidos, os atos são permitidos, os relacionamentos são permitidos, o prazer é abençoado por Deus. Fora do casamento é uma quebra de princípio e pecado que traz duras consequências para o ser humano. Então, quando nós falamos de pensamentos libidinosos e impuros que possam estar presentes na nossa mente, nós devemos de considerar esse fato. Se você é um jovem ou uma jovem solteira, é natural que você tenha desejos, é natural que os seus hormônios anseiem por isso. Existem determinadas idades da vida do ser humano aonde os hormônios estão mais latentes, estão mais pungentes. O que você deve fazer? Você deve orar a Deus e casar. Você deve buscar, se você tem um companheiro, uma companheira, você deve casar com ela. Se tem um namorado, uma namorada, casa com ele. A Bíblia diz, inclusive, Paulo, escrevendo a respeito desse assunto, no capítulo 7 de 1 aos Coríntios, ele diz que se for para viver abrasado, ele dá nesse contexto, ele está dando um conselho de que seria bom que para que alguns pudessem servir ao Senhor, que se mantivessem solteiros. Mas ao mesmo tempo ele reconhece, como Cristo reconheceu, que nem todos têm essa capacidade, irmãos. Então, Paulo vai dizer, olha, se for para viverem abrasados, então que se casem. Ou seja, se for para viver com desejos sexuais, com pensamentos impuros, desejando cometer o ato que só é permitido dentro do casamento, case-se, seja feliz, usufrua da bênção que Deus está oferecendo para você no relacionamento com seu companheiro, com a sua companheira. É só casar. Nós vivemos num mundo onde os princípios bíblicos muitas vezes têm sido colocados de lado. Nós vivemos num mundo onde muitos dizem assim, não, mas primeiro eu tenho que me formar, e aí depois eu tenho que construir uma casa para mim, para aí depois eu casar. Meus irmãos, minhas irmãs, jovens, muitas vezes levam anos, 5, 10 anos às vezes nessa linha de pensamento, concluir faculdade, comprar apartamento, fazer isso, fazer aquilo, adquirir bens, comprar carro.
acaba pecando. Acaba pecando por pensamentos, acaba pecando por atos, né? Porque, volto a dizer, o sexo, né, e qualquer preliminar dele só é permitido dentro do casamento. Então, case-se. Se você tem a pessoa, case-se. Se você tem pensamentos e você tem desejos e não tem a pessoa, ore. Se você é casado, seja fiel e feliz com a sua esposa. Todo e qualquer pensamento fora do casamento é pecaminoso. Hoje ainda nós temos muitos agentes facilitadores, como sites pornográficos, vídeos que são mandados via WhatsApp e de outras maneiras, revistas, programas que fazem com que a mente da gente possa pensar, se excitar. Isso é pecaminoso. Isso desperta pensamentos e sentimentos impróprios em nós. E nós somos chamados para a pureza. Se você tem algum tipo de pensamento nessa área, se você se apercebe de pensamentos, de motivos, de atitudes impuras que você teve, você precisa se arrepender. Você precisa confessar a Deus. Onde você tem colocado seus olhos? O que você tem olhado? Se Deus está mostrando para você alguma coisa, se você está sendo confrontado com isso, está sentindo alguma acusação, mas se você percebe que tem cometido algum ato falho, algum pensamento impuro, algum ato impuro, Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Você deve orar, você deve confessar, e você deve não apenas orar e confessar. Uma das coisas que nós vemos Cristo fazendo, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 8, quando o Senhor Jesus tem aquele encontro com a mulher impura, com a mulher adúltera. E havia uma tentativa ali de envolver o Senhor. O povo judeu estava debaixo do domínio do Império Romano. Estava proibida toda e qualquer prática, como apedrejamentos públicos, que eram parte da lei judaica, mas que só a lei que estava em vigor e que podia ser aplicada era a lei romana. Então, num intuito, numa tentativa de tentar o Senhor Jesus e de colocar o Senhor Jesus à prova, eles trazem a mulher adúltera e dizem: ela foi apanhada em adultério. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. O que o Senhor diz? O texto bíblico vai dizer que o Senhor Jesus estava escrevendo na terra e perguntou: aquele que não tiver pecados, respondeu: aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Então, o texto bíblico vai dizer que lentamente, um por um, foi abandonando o local e ficou só a mulher. O Senhor Jesus questionou: onde estão os que te acusavam? Foram embora. Então eu também não te condeno, vá e não peques mais. Ou seja, será que aquela mulher não ia pecar mais, irmãos? Em nenhuma área da vida dela? Não é isso que o Senhor Jesus pretendeu dizer. O que o Senhor Jesus quis dizer para ela? Vá e não cometa mais adultério.
Quer dizer, no momento que nós nos arrependemos de um pecado, né, a ideia de arrependimento é a ideia de abandono também. Então, você está detectando alguma coisa relacionada a essa área sexual na sua vida, você precisa se arrepender, mas você precisa abandonar. Você precisa pedir graça para Deus, força para Deus. Você precisa fazer alguma outra coisa. Você precisa substituir, cada vez que esses pensamentos impuros vierem na sua mente, utilize versículos bíblicos, para substituí-los. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Retire o pecado. Um dos problemas nosso como cristãos, é que por vezes o nosso relacionamento com Cristo é superficial, irmãos. Retiremos essa superficialidade das nossas vidas. Aprofundemos o nosso relacionamento com o Senhor. E o poder sobre o pecado que já nos foi concedido vai ser real e presente nas nossas vidas. E nós vamos ter um novo relacionamento com o Senhor. E nós vamos ter uma mente nova, uma mente transformada. E já esses pensamentos e atos pecaminosos vão abandonar a nossa vida. Então, conserte, confesse, deixe. Se o problema é relacionado com casamento e você ainda não é casado, case-se. E seja feliz, casado e sem precisar pecar mais nessa área. Se não é esse o caso, peça um companheiro, uma companheira para o Senhor, mas não peque contra o Senhor. Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Irmãos, hoje nós nos detivemos mais um pouquinho em falar a respeito de pecados de pensamento e abordamos dois aspectos. Em primeiro lugar, pecados relacionados a levar cativo todo o pensamento a Cristo, mente envolvida com questões terrenas mais do que com Deus, mente envolvida mais com trabalho e lazer do que com crescimento espiritual e servir a Cristo, mentes que manifestam pensamentos de temor e de raiva. Falamos desse primeiro aspecto e depois falamos especificamente a respeito da pureza em relação a pensamentos sexuais, a pensamentos que possam ser pecaminosos e ofensivos a Deus e prejudiciais a nós. Na próxima semana nós continuaremos estudando essa área de pecados de pensamentos e eu desejo que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe, para que nós tenhamos uma mente livre do pecado, sujeita a Cristo, cheia da presença de Deus, cheia de pensamentos santos, cheia da palavra de Deus, porque isso vai evitar que o pecado exerça domínio sobre nós. E sujeitaremos a nossa natureza pecaminosa e glorificaremos a Deus por meio das nossas vidas. Vamos orar ao Senhor para encerrarmos o nosso momento de estudo? Nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos diante da Tua presença nesta hora e glorificamos o Teu santo e bendito nome, Papai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua santa palavra, Pai querido, de abordarmos versículos bíblicos e de abordarmos, Senhor Todo-Poderoso, o tema do pecado relacionado à nossa mente, Pai. Nós precisamos ter mentes santas, mentes puras e pedimos a Tua ajuda, Pai querido, para que nós conquistemos esse objetivo, Pai. Para que o Senhor seja o Senhor das nossas mentes e dos nossos corações e para que em todas as áreas da nossa vida o Senhor se faça presente, o Senhor se faça real, para que nós possamos amar uns aos outros, Pai querido, para que nós possamos, Senhor Todo-Poderoso, ter Teu amor presente nos nossos corações, para que nós possamos Te amar sobre todas as coisas, Pai, para que as nossas mentes sejam cada vez mais
cativas, mais submissas, mais sujeitas ao Senhor, Pai querido, mais cheias do Senhor. Abençoa teu povo, Pai. Concede a todos, Pai querido, uma noite abençoada de sono, Pai querido. Um restante de semana abençoado na tua presença. Abençoa cada família da igreja, Pai querido. É o que eu te peço, Senhor Todo-Poderoso, e te agradeço, Senhor, em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E amém. Que Deus abençoe a todos, conceda a todos uma excelente noite, um final de semana abençoado na sua bendita presença.